Bem-vindos a mais um episódio do Bandeira Amarela e hoje vamos apresentar. Vamos? O que é que te aparece? Pode ser, pode ser. Então começas tu? Começo eu. Começo eu, olá a todos, eu sou o Diogo Cunha, comigo, excepcionalmente hoje está o João Leite. Excepcionalmente. Excepcionalmente, diz olá Muito às bem. pessoas. Olá pessoas. Já não cumprimentas ninguém há muito E, tempo. e outras criaturas que nos estejam a ouvir, Do espaço, eventualmente. por exemplo. Repara, estamos a chegar ao fim da época e ainda não sabemos como começar isto. Não sabemos como fazer um podcast Não, ainda, nada, não nada, sabemos nada. fazer um Viemos para podcast. aqui, fomos a gravar e está feito. Mas continuamos sem saber como é que se faz. Mas sabemos que temos que comprar bilhete, senão não entras no circo. Pois, como sempre, isso não mudou, pois não? Não, isso continua igual. Então vamos. Não, mesmo assim, o episódio passado não começamos na bilheteira do circo. Pois não, saltámos a cerca. Não sabemos fazer estas coisas. Não. Vamos então à bilheteira do circo. Vamos à bilheteira. Vamos começar pela McLaren. Podemos começar pela McLaren. Grande festa que a McLaren fez. Epá, parecia que tinham ganho o campeonato. Não ganharam? Não. E para quem não sabe do que estamos a falar do tremendo arraial que a McLaren fez na sua sede em Woking após o pódio conquistado no Grande Prémio do Brasil por Carlos Sainz. É que eles receberam o Carlos Sainz, parecia que estavam a receber, não sei, Jesus ressuscitado, o gladiador, ou assim. Uma coisa um herói assim. da Segunda Guerra que regressou a casa. Aquela fábrica parecia que nunca tinha visto um troféu de Fórmula 1. Não. Até fizeram um vídeo extra a procura do troféu, meteram o Zac Brown ao barulho, meteram o Andrea Sim, Schiedel. repara, para o Zac Brown não é novidade, isso é Isso. Meteram o Andrea Schiedel, mas o Andrea Schiedel olha para a câmera com o aspecto do Jim do The Office. Sim. Olhar para a câmera como quem diz, isto não é para mim. Não, ou como quem diz, "Epá, vocês já viram onde é que estão? Já foram a ver aquela sala de troféus lá ao fundo." Mas agora a falar assim um bocadinho mais a sério, faz-me um bocado de confusão a McLaren ter feito tanta festa por um terceiro lugar atrás de um Toro Rosso. Epá, é verdade, eu entendo o motivo da festa, ok, eles passaram por um período muito negro da sua história, onde inclusive chegou-se a pôr em causa a sobrevivência da equipa, ou se iria tornando uma espécie de Williams, que se iria Que seguir é pior do que acabar, não? no fundo. Não, também não. Também Também não. Mas é penoso ver a Williams hoje em dia e chegámos a ter uma imagem de que a McLaren poderia ter um rumo parecido. Ok, eles deram a volta à situação, conseguiram o primeiro pódio desde 2014, são muitos anos, é verdade, mas é a McLaren. Olhamos para o currículo. Não é a Toro Rosso. Não é Toro Rosso, exatamente. É uma das equipas com mais mundiais conquistados, de pilotos e de construtores. É um histórico da modalidade. Da McLaren espera-se que celebre vitórias e não terceiros lugares. Totalmente de acordo. Acho que tem muito a ver com o senhor que manda agora um bocadinho de marketing. Sim. Não tem nada contra marketing, mas eventualmente quer vender aos fãs americanos um ambiente diferente da Fórmula 1 do que se calhar... E da própria McLaren, porque o Ron Dennis era muito institucional, não é? Exato, era quase disciplina militar na McLaren. Veja-se, por exemplo, a coisa ia ao ponto de os pilotos apenas levavam réplicas dos troféus que ganhavam. Os originais estão todos no museu da McLaren. E eles tinham que ceder os troféus contratualmente. Acho que não são os únicos que fazem isso. Acho que a Ferrari também. Não vou Não, é melhor não me citar neste não. Por isso que Mas eu lembro-me de ser no... notável essa cláusula do contrato que o Ron Dennis se impunha. E pronto, basta olhar para o que é a atual sede da McLaren, um edifício, um centro tecnológico de excelência construído um bocado à imagem de Ron Dennis, quase uma coisa laboratorial, quase clínica. Parece um hospital. Sim. Quem teve a oportunidade de ver o documentário da McLaren foi no Amazon Prime ou no Netflix, recordo-me agora. Eu acho que foi no Amazon Foi no Prime. Amazon Prime. Quem não viu, veja, que vale a pena. É engraçado. Mistura de comédia e drama. Exato, isto recua ao tempo ainda em que estava Alonso e Stoffel Van Dorn na McLaren, nos célebres anos da Honda. Claro, mas desta última passagem, não da primeira. Mas dá para ver um pouco os bastidores e o que é o funcionamento da equipa da McLaren e como funciona aquela estrutura. E está bom? Não tenho muito mais a acrescentar, nada a dizer sobre já a me pus a McLaren. divagar como sempre, mas isto para dizer, a McLaren exige-se que festeje primeiros lugares, um terceiro lugar, ok,
dadas as circunstâncias, eu entendo que haja alegria, haja motivo para celebração, mas não para festejar como se tivessem ganho um Mundial. Eu acho que a Mercedes não faz tanta festa quando ganha o campeonato do mundo. Fez uma festa parecida. É nesse sentido, é um bocado esse exagero que nós criticamos. E, foi visto um pouco como o fim de uma travessia do deserto, mas tenham lá calma e olhem para a sala de troféus. Falando na Mercedes. Não. Eu lembro só uma coisa. Vai, diz. Nós comentámos isso nas redes sociais, mas para quem não viu, sabes quem foi? Quem foram? Foram dois na mesma corrida. Os últimos pilotos da McLaren a ir ao pódio, antes deste pódio do Carlos Sainz. Foi o Kevin da Balls Magnussen. Exatamente, Jenson Button e Kevin Magnussen no segundo e terceiro lugar na Austrália em 2014. Um ano que começou bem, mas acabou mal para a McLaren. Conseguiram esse duplo pódio logo na primeira corrida, mas não foram mais nenhuma vez ao pódio. Por causa dos motores da Mercedes. Sim, era essa a reclamação na altura. O que é que eles vão ter para 2021? Motores com uma estrela. Vão ter uma estrelinha no capô. Falar em 2021. Podemos anunciar? Podemos, aquilo que andamos a prometer há muito. Pois, porque quando é que prometemos? Foi no último episódio? Eu acho que prometemos isso quando saíram as regras. Em todo lado, é provável, sim. Bem, isso fica para a próxima semana o episódio de 2021. As boas notícias é que já está gravado, por isso agora basicamente depende da nossa vontade de o pôr online. Exato, mas como nós gostamos de fazer render o peixe... Depende da cota do servidor. Exato, temos que ver se temos servidor para a semana. Mas em princípio vamos ter. Em princípio sim. Podemos então avançar, não é para a Mercedes, mas para um piloto da Mercedes? Sim, para o mais conhecido piloto da Mercedes. O mais conhecido piloto da Mercedes, ok. São vários pontos que temos sobre o Lewis Hamilton, que ele abordou durante 2 semanas, não foi? Sim, destas 2 semanas. O Grande Prémio do Brasil. Primeiro, sobre os custos de fazer karting Fórmula 2 e Fórmula 3, que são demasiado caros, e depois também... sobre a situação entre uma potencial mexida no mercado de pilotos do Lewis Hamilton para a Ferrari em 2021, que também é um tema que já abordamos aqui uma outra vez, se não estou em erro. Abordamos, não abordamos? Abordamos. Já temos falado desse hipotético interesse da... não sei se será da Ferrari, se será do Lewis Hamilton, se será de ambas as partes. Neste caso, o Mattia Binotto elogiou o Lewis Hamilton, ele disse que foi a primeira vez que foi elogiado pela Ferrari. Se tivesse um piloto como o Hamilton com possibilidades de ficar livre no mercado daqui a 2 anos, eu também queria cair nas boas graças dele, independentemente de eu ir contratar ou não. Isso é verdade. E eu direi uma coisa que se calhar muita gente pode não concordar. Eu discordo. Não sei o que é que vais dizer. Não, aqui há tempos perguntaram-nos quem é que nós achávamos qual era o melhor piloto da história da Fórmula 1. Sim. Na altura eu até disse Jim Clark e depois eram os outros. Vou dizer que se o Hamilton for para a Ferrari em 2021 e se for campeão pela Ferrari, eu passo a considerar Lewis Hamilton o melhor piloto da história. É justo. Depois, afinal concordaste. Mas repara, o Hamilton em 2021 vai ter, se não me engano, 36 anos. É muito provável que chegue à Ferrari já com 7 títulos no bolso. Achas que ele vai conseguir bater o recorde de Schumacher na Ferrari? Se o fizer, acho que a Ferrari é o melhor sítio para fazer. A Ferrari tem, desde o campeonato do Kimi Raikkonen em 2007, tem queimado potenciais campeões do mundo, como o Fernando Alonso, o Sebastian Vettel, de certa forma o próprio Kimi, novamente, Felipe Massa. Têm passado por lá vários salvadores da casa e agora temos outro na cara, Charles Leclerc. Como é que ficaria Leclerc com o ingresso de Hamilton na Ferrari? Não sei, acho que o mercado vai ser bastante interessante para 2021. Isso acho que tudo indica que 2021 vai ser um ano de muitas movimentações. Ou não, ou o Hamilton fica na Mercedes e fica tudo na mesma. Igual. Mas acho que de tudo o que poderá acontecer, se a Ferrari tiver a oportunidade, acho que vai buscar o Lewis Hamilton, porque é o único que falta testar. É verdade. É o único que falta testar. Charles Leclerc é claramente um talento e tem um futuro assegurado na Fórmula 1 e certamente, se correr tudo normal, digamos, poderá vir a ser campeão do mundo. E agora estava aqui a pensar, isto agora vale tudo também.
Imagina que a Ferrari é campeã em 2020. Não, 2020 acho difícil, e já estragando um bocadinho se calhar as expectativas das pessoas, acho difícil outra equipa que não a Mercedes ser campeã. Eu acho que se há ano bom para outra equipa ser campeã que não a Mercedes é 2020, mas vou guardar... Só se a Ferrari meteu os trunfos todos em 2020 e depois em 2021... A Ferrari em 2018, o ano passado, quanto a mim, tinha carro para ter sido campeã. Um conjunto de erros da Ferrari e do próprio Vettel para mim entrega o título ao Hamilton. Mais ou menos. Eu acho que não iam conseguir de qualquer das formas. Não sei, mas se calhar guardamos isso para o especial de fim da época. Pode ser. Assim, já fazendo mega spoiler. Já é um assunto qualquer. Mas pronto, está dada a minha mensagem do Hamilton para se ganhar com a Ferrari. Está dada a mensagem. Está dada a mensagem? Sim, mas voltamos um bocadinho atrás de outras coisas que ele disse, porque depois lá está, voltamos aqui a divagar, que também é normal. Sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3 e o karting também. A FIA que está planeando introduzir uma outra licença para fazer a Fórmula 2 e a Fórmula 3, a que eu lhe chamei carinhosamente a regra Raghunathan. Raghunathan é aquele que já está em risco de ser banido pela segunda vez. Foi? Já foi? Foi, só que, aliás, se houvesse uma próxima prova, ele não a poderia fazer. Pronto, ele ia notícia ainda antes dele atingir os pontos já não necessários na licença. E é a licença, a regra Raghunathan. Eu nunca fiz Fórmula 2 nem Fórmula 3 e karting só faço muito raramente. Em corta-relvas, não é em karting. Mas é caro, sem dúvida. Mas não sei o que é que se poderá fazer para mais pessoas terem acesso. Não é? Sim, a verdade é que o automobilismo, desde as categorias mais baixas, desde o kart, é um desporto muito caro e que não está acessível ao comum dos mortais. Veja-se comuns mortais como o Esteban Ocon, a família teve que vender a casa para financiar a carreira dele. E suponho que ainda assim já teriam uma situação económica minimamente confortável que permitiu iniciar e depois sim vender a casa para financiar a carreira. Quer isto dizer que é caro por definição. Aliás, por isso é que às vezes também me faz de alguma forma espécie ver criticar alguns pilotos pagantes. Eu próprio caio nesse erro às vezes, é verdade, mas a verdade seja dita, salvo uma outra honrosa exceção, eu diria que mais de 90% dos pilotos que lá andam, pelo menos classe média alta. Eu já nem entro em questões de classe, mas pelo menos tem que ter os bolsos muito bem recheados. Sim. E muito bem suportados, ou pelo menos tiveram que o ter em determinada fase da carreira, porque, convenhamos, não está acessível ao comum dos mortais. Por isso, se calhar a discussão dilui-se um pouco no até que ponto é que um piloto que tem um patrocínio é um piloto pagante. Sim, até porque alguns têm patrocínio só depois de mostrarem algum talento também. Sim, já estou outra vez a fugir um bocado ao assunto. Respondendo à questão do Hamilton, como é que se poderia eventualmente reduzir custos? Eu acho que este ano não está por reduzir custos, vejo só a única hipótese que eu vejo é os próprios construtores, fabricantes, criarem plataformas de captação de talentos, testes abertos e acessíveis, e financiar programas, como o próprio Hamilton foi financiado desde muito novo. É um desses exemplos. Sim, mas mesmo assim, nesses casos, e até vamos pegar num exemplo do Hamilton, ele foi financiado, grande parte da sua carreira foi financiada pela McLaren. Mas outros que se não tivesse tido a sorte de ter a sorte e o talento de ter tido quem deitasse a mão, não poderia ter perseguido uma carreira. Mas mesmo para começar foi preciso um investimento inicial do pai, não é? Tanto que ele diz que o pai trabalhou tinha não sei quantos trabalhos diários para financiar os fins de semana de karting. Claro, porque um simples campeonato nacional de karting manda-se para as dezenas de milhares de euros o investimento. E não é difícil atingir a casa, ou não é impossível atingir a casa das centenas de milhares de euros. Quando começamos a entrar em estruturas já bastante profissionais, sim, com equipas de teste e tudo mais, os custos podem escalar muito rapidamente. Sim, e depois também a outra alternativa que eu eventualmente vejo, mas parece muito difícil de acontecer, se não impossível, era a FIA junto das entidades nacionais, que seria, por exemplo, a FPAC, financiar o campeonato
e abrir as portas a dias de captação aos pilotos, só que depois, eventualmente é preciso ver de onde se fará lucro com esses, muito dificilmente, esses campeonatos, que será bem possível. Teriam que passar, por exemplo, não sei, em canal aberto ou em algum canal que estivesse disposto a pagar essas transmissões. A pagar se tivesse retorno depois dessa. Claro, depois alguém teria que ver essas provas, não? Porque certamente que não haveria interesse. É uma situação muito difícil, muito complicada. Não é como um desporto, por exemplo, em que tu precisas de um par de sapatilhas e estás a praticar, não é? Claro, por isso é que complicado. A verdade seja dita, apesar de toda a podridão que envolve o mundo do futebol profissional por estes dias, e não vamos perder muito tempo a falar nela, mas o futebol vai continuar a ser provavelmente o desporto mais popular do mundo, ou seguramente um dos desportos mais populares do mundo, porque para praticar futebol é preciso um par de sapatilhas, uma bola e 2 tijolos, pelo menos no meu tempo chegava. 4, pelo menos 4. 4, sim. Às vezes de um lado bastava ver 2 aros, põe-se os 2 tijolos do outro lado. Mas, pronto, e por muito que se reduza custos, o automobilismo vai ser sempre mais caro. E hoje em dia, ainda mais, repara, nos primórdios de competições como o autocross ou alguns troféus nacionais, era quase pôr o carro a fazer umas corridas ao fim de semana e trabalhar nele à segunda. Hoje em dia isso não é sequer viável, porque mesmo competições extremamente básicas, por exemplo, temos cá o troféu C1, que é uma iniciativa interessante de baixo custo, mas um baixo custo, lá está. São 15 mil euros, pelo menos. Sim, uma época muito barata, a cortarem muita coisa e com muita carolice, dificilmente se fará por menos de 15, 20 mil euros, ainda assim. Porque vamos ter sempre itens de segurança obrigatórios, rollbars, algumas modificações exigidas e claro, depois todos os custos, deslocações, estruturas. E se calçares o seu de Pirelli, pelo menos 50 jogos de pneus por... Acho que não é permitido pelo regulamento. Não é permitido? Então pronto. Para terminar o assunto aqui de Lewis Hamilton, do futuro também e da nova geração de pilotos, temos aqui apontado uma pergunta que nos foi feita por um ouvinte, pelo Eduardo Ventura, sobre o que será o futuro e se achamos que vai existir um período de luto quando esta geração Hamilton-Vettel sair do Mundial, quando se retirar, basicamente. Até faz aqui uma comparação interessante com Ronaldo e Messi no futebol. Pois não tinha reparado. Sim. Não sei se queres começar, se posso começar, como é que queres? Posso começar, sim. Posso começar. Vou ver aqui qualquer coisa para preparar a voz. Não acho que vamos viver este período de luta. Eu pelo menos não o senti, por exemplo, com Schumacher, que seria... Pois, estava a pensar justamente no caso Schumacher-Hakkinen, que foi um dos mais recentes, um dos primeiros que eu me lembro. Foi uma altura que... Não senti porque sempre houve sangue novo, não é? E acho que temos pilotos que são bastante interessantes e bastante aguerridos, sobretudo se formos a ver agora Max Verstappen e Charles Leclerc, que são os 2 primeiros que me vêm à memória. Têm muita vontade, são talentos enormes, por isso acho que sempre a Fórmula 1 sempre teve esta capacidade de se renovar. É isso. Não houve problema. Eu pegando no caso do Messi e Ronaldo, eu acho que essa orfandade virá do facto de Messi e Ronaldo, e nós agora, olha, nós armados em comentadores, vá lá. sempre terem estado num período, últimos 10 anos, num patamar muito acima de tudo o resto e algo como nunca se tinha visto. A Fórmula 1, como dizias, sempre sempre teve lendas, sempre teve dominadores, mas felizmente sempre houve uma grande renovação, sempre conseguiu sobreviver bem a esses períodos de luto, porque também vive muito dos mais novos a desafiarem os heróis já estabelecidos. Pegavas no caso de... Isso é um dos pontos de interesse da Fórmula 1. É isso. Pegavas no caso do exemplo do Hakkinen de Schumacher. Eu diria que houve alguma orfandade quando saiu o Hakkinen, porque não havia um verdadeiro competidor à altura do Schumacher na altura, mas que não demorou a aparecer e que veio a ser o Alonso. Eu sei que tu adoras o espanhol, sim, mas é verdade, ele teve esse papel na altura. Como tivemos um Alonso, tivemos um Kimi. E o Hamilton e o Vettel vieram fazer isso com o Alonso logo e com a seguir, o Kimi. Exatamente, logo num período muito curto. Tivemos Hamilton, Vettel, Kubica, que para quem começou a ver há pouco tempo
se calhar só conhece da Williams, mas vão ver os primeiros anos de carreira dele, onde apontava que viesse a ser um futuro campeão do mundo, pelo menos quando tinha 2 braços. Depois, como dizias, e bem, agora temos um Hamilton dominador, mas temos jovens como Max Verstappen ou Charles Leclerc numa primeira linha já a desafiar esse domínio. Logo atrás temos talvez um Esteban Ocon, o próprio Daniel Ricciardo, embora já não seja dos mais jovens, continua a ser um eterno desafiador e candidato ao título quando haja maquinaria adequada. Tivemos 3 rookies que eu não tenho memória de ver, primeiro, tantos rookies numa só época, e a portarem-se todos bem e a manterem todos o lugar para o ano seguinte. Sim. Eu acho que aí tens já mais uma boa fornada que nos pode dar boas corridas daqui a uns anos. Eu diria que o único que deixou a Fórmula 1 mesmo órfã durante muito tempo, não que não houvesse campeões, mas talvez um pouco pelas circunstâncias em que aconteceu, que foi com Senna. Acredito que fosse comum, ou acredito não, era comum, se calhar nos anos 60 e 70 perder os heróis da Fórmula 1 em corrida, como Jim Clark, um bom exemplo disso, mas na altura era algo normal. A morte de Senna acontece numa altura em que não é suposto os pilotos já morrerem em pista. Basta lembrar que há 12 anos que não morria ninguém em corrida quando morreu Senna. E por esse choque e por ser o Hamilton da altura, vai haver gente com vontade de me dar um tiro depois de eu dizer isto, mas aposto, mas não ando longe da verdade. Tranca-te em casa amanhã. Mas a verdade é que tudo isto somado foi um choque tremendo que a Fórmula 1 demorou a superar. Mas sim, eu acho que aí até o choque maior foi mesmo por causa disso que tu disses, porque imagina que o Senna se retira em vez de acontecer o que acontece e tu já tinhas o Schumacher, o Damon Hill, exato, o próprio Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve só se estreia em 96, salvo erro, mas já tinhas um Hakkinen estabelecido. Mas veio logo a seguir. Repara, como tu dizes, bem, seria de esperar que mais, se calhar 2 ou 3 anos o Senna se retirasse. O Prost já se tinha retirado ou fez um ano sabático. Eu agora estou a pensar. O Mansell foi por essa altura. O Mansell também, por isso. Era uma geração que estava agora a dar o seu lugar aos mais novos, e Senna ter-se retirado normalmente e as coisas teriam continuado como sempre. Por isso, eu acredito que, isto tudo para dizer que eu acredito que pronto, não vai haver essa... Vamos sentir a falta do Hamilton no dia e do próprio Vettel no dia que eles se reformarem. Até porque tem os seus adeptos, não é? Exato, as pessoas que... Mas achamos que a Fórmula 1 há de continuar e felizmente não faltam bons nomes, não vamos ter falta de bons nomes nos próximos anos. E está tudo dito sobre esse assunto? Penso que sim, da minha parte está. Da minha parte também. Não estou adiantando, que isto já começamos a ganhar muito, como sempre. Normalmente é assim. Estávamos a falar de futebol e isto normalmente tem 90 minutos. Exato. Podemos avançar para as declarações do Bottas, que falou muito bem do motor da Honda, dizendo que já é mais rápido do que o Mercedes. É uma daquelas coisas. Está que é batota também? Olha, se calhar. Assim ganharam assim de repente de um ano para o outro. Sim. Ou de 2 anos para o outro. Eu acho que a partir do momento em que aparecem as acusações à Ferrari, sem se ter apresentado provas concretas, que vale tudo agora. Era isso que eu falava aqui há umas semanas. A partir do momento em que se abre essa caixa de Pandora, vale tudo. Vamos mandar um e-mail anónimo Para a FIA a dizer que temos provas. O motor da Renault. Eles não precisam, eles fazem batotas e enterram-se por eles próprios, não precisam que ninguém os queime. A perguntar sobre o Breaking Bias para ver o que é que eles dizem. Falando ainda em motor, continua a ser um motor se for elétrico. É que os ingleses fazem distinção. Sim, sabias? há motores elétricos. Sim, mas eu estava a pensar em inglês, não sei porquê, deve ser porque são assim um bocado parva a esta hora da noite. A Volkswagen que vai deixar de apoiar todas as competições motorizadas que tenham motores de combustão. Tens alguma coisa a dizer sobre isso? Tem que dizer que é estúpido.
concordo. Ou seja, por causa daquela questão que falámos noutra vez do pseudo-ambientalismo, não é? Chegamos a falar aqui ou foi só nas redes sociais? Eu acho que nós falámos disso no episódio que já gravámos, que ainda ninguém ouviu porque só vai ser publicado para a semana. Pois é, falamos dos chuvos, ok. Dos chuvos híbridos. Não vale a pena estarmos a marcar. Não, passem à frente. Façam um duplo clique no Spotify que isto avança 20 segundos, acho eu. Exato, por isso para a semana a gente desenvolve isto mais um bocadinho. Porque tem aqui uma nota de pasta dos dedos. Isso era por causa de uma questão da indústria automóvel, mas isto é um tema que se calhar podemos abordar assim num episódio diferente. Exato, um dia destes. Ora bem, a Honda que confirma a sua presença para 2021 já confirmou que vai fornecer a Red Bull e a Toro Rosso em 2021. O que quer dizer, então, se fica para 2021... eu acho que não fazia sentido. Se está em 2021, que é o ano da revolução... Exato. Olha, uma previsão que acertamos, a Honda fica. Não fazia sentido nenhum, quer dizer, a Honda andou aí com a imagem... Espera, diz. Uma previsão que acertamos não. Não sei se te recordas das imagens que eu tive esta semana. Não. Que eu estou em terceiro em vários fantasies da Fórmula 1. Mas no Instagram. Tens que fazer. Por isso, essa história de que nós não acertamos as previsões é mentira. Podes continuar. Continuando com coisas que realmente interessam. Não fazia sentido a Honda agora sair, quer dizer, eles andaram com a imagem completamente na lama. Passaram por talvez os piores momentos nestes mais de 40 anos de envolvimento que a Honda tem na Fórmula 1, sim, desde os anos 60, que as primeiras participações. Passaram pelos piores momentos desde que estão na Fórmula 1. Conseguiram se reerguer, conseguiram ter um motor vencedor e agora saíam. Já fizeram isso uma vez, não iam fazer a segunda, não é? Sim, mas desta vez não deixavam era o projeto a ninguém, né? Porque eles só estão a fornecer motores, acho que estão escaldados da outra vez. Eu acho que não fazia sentido eles saírem, e acho que se ficam em 2021 o lógico seria para continuar. Agora, uma coisa é certa, os motores de 2021 não são diferentes do que... Sim, mas é assim, ainda por cima não fazia sentido, não vai haver alterações da tecnologia dos motores estar a abandonar quando eles se mantêm, ou seja, entendo que se houvesse uma revolução, fosse preciso um novo investimento, não estivessem para isso. Agora, sendo para manter, eu acredito que até pelo menos a próxima grande alteração nas regras, que em princípio irá incidir sobre os motores, já que desta vez incidiu sobre os carros, que vamos contar com a Honda ainda mais uns anos. Eu acredito que esta parceria com a Red Bull tenha ficado em aberto até 2021, porque a partir daí possam considerar outras opções. Voltar outra vez uma equipa de fábrica? Acredito mais numa mudança para a Sauber, que se diz que perderá o apoio da Alfa Romeo a partir dessa temporada. E acho muito bem, porque toda a equipa que tenta vender um Stelvio num carro de Fórmula 1 não devia estar na Fórmula 1. Mas também tentam vender Júlias. Mas muito pouco. Tentaram mais vender o Stelvio. Eu pelo menos lembro do Giovinazzi ter no carro... Cada um tinha um. Cada um tinha um e o Giovinazzi. Por isso é que eu apoio mais o Kimi do que o Giovinazzi. Só por causa dessa e agora ias ver, e era o Kimi que andava com o Kimi do Stelvio. Continuando nos motores, mas passamos para a Ferrari. Certo, é isso? Certo. Parece que saiu os valores, não é? Exato. Afinal parece que a montanha pariu um rato e o motor Ferrari só dava mais 20 kW, ou seja, cerca de 26 cavalos. Isso é muito. É uma loucura. E afinal era da parte elétrica. Nem não tinha nada a ver com o combustível. Não, nada. Pelos vistos, afinal, a Ferrari simplesmente fez aquilo que nós apostámos, ou seja, fez bem o trabalho de casa. É surpreendente. Exato, eu compreendo que se põe em toda causa e fiquei surpreendido quando eles apareceram em Singapura com um carro que era bom. Aquelas atualizações todas e tudo isso. Uma pessoa desconfia, mas também acho que não havia motivo para tanta investigação, para ser sincero. É verdade, mas repara ao ponto que isto chegou, que a Ferrari faz um trabalho bem feito e fica tudo. Não, isso é batota. É batota, só pode, não é? Pode ser batota. Continuando na batota, não é? Porque a McLaren ampliou o patrocínio da British American Tobacco, o que não faz lá muito sentido, sendo que tu não podes publicitar tabaco. Exato, mas quem é melhor que a Ferrari para fazer publicidade ao tabaco sem ter Marlboros, isto pode-se dizer? Mission Smoke Now. Exato, qualquer coisa do género, no carro. Não podemos dizer. Isto é nosso, por isso acho que é uma é melhor não digas, também não nos pagam.
Pois, também é verdade. Não digas. Diz uma coisa, uma marca fictícia. Quer dizer, tipo a Rich Energy. Acabamos de falar na British American Tobacco, por isso acho que podemos falar Pois também é verdade. também. Mas podes falar numa marca fictícia tipo a Rich Energy. Por exemplo. Não, a British American Tobacco, que tem nos McLaren também uma publicidade disfarçada semelhante àquela que a Ferrari tem da Philip Morris. No caso a Ferrari é Mission Win Now, é bastante mais visível, mas a McLaren também tem uma série de autocolantes, qualquer coisa do género, My World ou My World é da Red Bull. Nem sei não muito é bem. o Shadow ou uma coisa assim? Não. Não, eles têm qualquer coisa do género, por um mundo melhor, estrangeiro. Mas pronto, tem uma dessas mensagens subliminares que está ligado a uma grande tabaqueira, e reforçaram essa parceria esta semana. British American Tobacco, diga-se que saiu da Fórmula 1 quando decidiu vender a BAR, British American Racing, precisamente à Honda. Isto está tudo ligado. Tá. Por causa da interdição à publicidade ao tabaco. Entretanto, como descobriram buracos na rede, os rapazes voltaram. É isso. Eu estava aqui a pensar numa coisa que também não encontro no carro da McLaren, que é o Kiwi. Eles meteram o Kiwi este ano. Que Kiwi? Eles têm sempre o Kiwi em honra do Bruce McLaren. Bruce McLaren, lembra? A Better Tomorrow já agora, para quem anda à procura da marca fantasma da British American Tobacco. Isso é daquilo dos vapores, assim, uma coisa assim? Eu acho que é qualquer coisa para um mundo mais saudável ou sustentável ou qualquer coisa assim do género. Ok, fumem antes isto em vez de tabaco, é isso? Exato, venham aqui ver o que nós temos e já agora vão ver o nosso portfólio de marcas, que temos coisas fantásticas. Está bem, se encontrares o Kiwi depois também avisa-me. Não, eu estou a fazer um podcast agora? Não é agora, depois. Tá Para terminar a bilheteira do circo e assim, para terminar também o pelotão, normalmente é Williams, e vamos também aqui terminar a bilheteira do circo com o Williams. Confirmaram o... É Latifi? É Latifi, não é Lafite, é Latifi. É Latifi? Exato, e na Alfa Romeo corre o Giovinazzi. Não é o Não é o Giovanazzi. É Giovanazzi, era isso. O Latifi, disse bem, não disse? Certo, disse. Que teve 6 anos de GP2, Fórmula 2, coisa pouca, tem uma vitória por ano, mais ou menos. Sim, 6 vitórias no total, com umas impressionantes 0 pole positions. E a melhor posição foi o segundo lugar. Foi este ano. Sai da Fórmula 2 sem ser campeão. Pelo menos já está habituado a terminar nos lugares que eu Williams. Repara, durante muitos anos, o campeão da Fórmula 3000 e Fórmula 2, GP2... o que for, não conseguia ser campeão do mundo de Fórmula 1. Eu penso que desde a criação da Fórmula 3000, que o primeiro campeão de Fórmula 2, GP2 e Fórmula 3000 a ser campeão do mundo de Fórmula 1 foi o Lewis Hamilton. O Vettel não ganhou? O Vettel penso que não, até porque ele, vindo do programa da Red Bull, provavelmente não fez Fórmula 3000 ou GP2 ou o que era na altura dele. Não, mas acho que fez. Depois confirma-se isso, mas eu creio que o Vettel não ganhou. É provável. Olha, chegamos à corrida. Acho que ganhou o Rosberg. Mas o Rosberg foi campeão depois do Hamilton. Sim, foi campeão depois do Hamilton. Mas é verdade, o Rosberg também ganhou. Vamos avançar. Exato. Vamos falar do que interessa. Vamos fazer a corrida. Pensando bem, não tem assim tanto que falar este fim de semana. Não, a corrida até foi interessante. Não gostaste da corrida? Foi morninha. Não foi. Foi morninha porque era à noite e já estava mais ameno. Eu acho que o problema também foi ainda vir na ressaca do Brasil. Depois daquela corrida ia tudo saber a pouco. Pois também é verdade. E depois os pilotos da Ferrari vieram dizer que estava tudo bem e tal. Exato, nós estivemos a falar. Amigos. O Vettel agora não está aqui. Calhou bem, foi pai. Calhou bem, não tivemos que partilhar a conferência de imprensa porque senão íamos para ali umas perguntas estranhas. Mas pronto. Podemos, portanto, avançar para a qualificação, é isso? Exato, no warm-up tirando um peão do Vettel que deu um ligeiro toque, mas que não há assim mais nada de especial a reportar. Não, normalmente essas coisas. Falar em Vettel, fazendo aqui um total spoiler para a frente. Visto que ele hoje andou aos beijinhos com Pérez nos testes da Abu Dhabi. Pois foi, nos testes de pós-campeonato o Sérgio Pérez tentou uma ultrapassagem. Pelo menos parecia do ano. Parecia que estava a treinar ultrapassagens e acabou com os dois carros tocados. Estavam a testar se os novos pneus da Pirelli ficavam quadrados, a primeira coisa que lhes acontecia. A propósito disso, também penso que já esta semana, ou seja, completamente fora de contexto aqui, o que o Gunther Steiner disse que se os pneus de 2020 são piores que os deste ano, têm que ser mesmo muito a mão.
Sim, foi mesmo típico do Gunther Steiner, um comentário mesmo típico. Nós juramos que não passámos nenhum papel por baixo da mesa para ele mandar esta boca. Mas foi. E sabe dizer que somos só nós a implicar. E tem razão. Vamos voltar à corrida. O que é que temos aqui apontado para fazer a corrida? Temos na qualificação. A qualificação, Ferrari que voltou a meter água. Pensou que estava em Monza e mandou o Leclerc muito tarde para a pista. Mas é curioso porque o Leclerc foi dos poucos a fazer volta em Monza. Foi ele o Carlos Sainz, não foi? Exato, mas tinha uma na conta e quis fazer como os outros. Então quando eles disseram que o Leclerc estava desculpado, não era bem verdade, só ficou desculpado agora. Exato. Agora já estamos quites. Exato, isto para dizer que a Ferrari meteu água, mas já foi na Q3, não foi como no Mónaco que deram... Recorde-se, no Mónaco a Ferrari pensou que o Leclerc já tinha a passagem à Q2 garantida, manteve-o nas boxes e acabou por ficar pela Q1, que a pista evoluiu muito rapidamente. Aqui simplesmente, quando o Leclerc se preparava para tentar melhorar o seu tempo na segunda tentativa da Q3, já não chegou a tempo à meta e teve que abortar então. São coisas que acontecem. Na Ferrari acontece. Aliás, todo este fim de semana foi um grande resumo daquilo que foi a época da Ferrari. E um grande resumo daquilo que foi a época também da... Como é que se chama? Da Pirelli. Porquê que o meu e-mail está no teu login da Fórmula 1? Porque isto é a página do podcast, não é a minha. Mas olha, vou entrar mesmo com o teu, que eu quero ver uma coisa no live timing. Mas podes continuar. Não dá, não interessa. Podes continuar, Diogo. Posso continuar? Não, é como estavas a dizer. Isto é mesmo profissional. Profissionalismo extremo. Então às 11 da noite é um profissionalismo. Ainda não me tinha queixado que era tarde hoje também. Não, também é tradição. Dizia, sim, é verdade, a Ferrari que cometeu múltiplos erros, a começar logo na qualificação, na estratégia da corrida que ninguém percebeu muito bem o que é que eles queriam fazer, pareceu sempre um bocado perdida, um bocado fora do ritmo da concorrência, ou seja, exatamente o que aconteceu ao longo do ano todo. Até perderam as luvas. É verdade, um dos mecânicos durante um double stack da equipa na primeira paragem, perdeu uma das luvas, ficou agarrado a um dos pneus e teve que mudar aquele pneu sem luvas. Acho que sim, estava quentinho, foi para aquecer as mãos. Mas estamos a avançar porque ainda estamos na qualificação. Exato, ainda não acabamos a qualificação. Uma pessoa começa, entusiasma-se. Mais duas breves notas. Norris acaba por vencer a batalha da qualificação com o Sainz. Isso é coisa que até podíamos falar mais no episódio de fim da época. Mas só para dizer que foi a dupla mais equilibrada em termos de resultados de qualificação este ano. No final acabou por pender para Norris com 11-10 em qualificação. E o Hamilton acabou uma seca de 4 meses sem pole position, desde a Alemanha. Que é um grande prémio de uma memória para ele. Foi a pior corrida da Hamilton este ano. Mesmo assim pontuou. Pontuou em todos os grandes prémios. Verdade. Pontuou em todos os grandes prémios. 21 corridas seguidas a pontuar. E pronto, voltou à pole position. Foi um fim de semana à Mercedes também. Avançamos para a corrida, não é? Avançamos para a corrida. Tivemos 20 voltas de grande prémio sem DRS. Faltou uma coisa. Faltou só referir uma coisa que vai ser importante para a corrida. É que Valtteri Bottas, apesar de se ter qualificado em segundo, partiu do último lugar porque teve que mudar de motor e colocou uma unidade nova. Como tal, penalizou e saiu do último lugar. Uma unidade que depois ele utilizou ao máximo, não? Exato, são motores projetados para fazer 5, 6 mil km que ele teve derreteu ali naquele dia à disposição para fazer cerca de 500. Não teve, foi a DRS. Exato. Houve um problema técnico que penso que ainda não está totalmente esclarecido o que é que se passou. E durante foi uma falha de servidor. Podia falhar sempre. Não. E durante 18 voltas não houve DRS para ninguém. Eu acho que foi uma solução improvisada, sem querer, mas que eu gostei. Sabes o que é que eu gostava mais? Era que eles aproveitassem e os deixassem usar o DRS à vontade. Mas acho que aquilo impedia era a falha do servidor desligou completamente. Mas sim, ou seja, eles não podiam atuar manualmente. Não. Isso é que é mas eu acho que o DRS roubou-nos duas coisas. A arte de ultrapassar e a arte de tentar defender uma ultrapassagem. Porque o DRS tu abres aquilo e é como se tivesse uma autoestrada. Isso é verdade. E depois dá-me aquela imagem do Nico Hülkenberg com 4 carros mais rápidos atrás dele.
foi pena não terem filmado o Alonso nesse momento, porque precisamente em Abu Dhabi ele teve um Renault à frente dele, do Petrov. Sim. E foi por causa disso que ele custou um campeonato. Conseguiu ultrapassar. Eu acho que se tivessem filmado o Alonso ele ia estar muito nervoso. Alonso assim, que esteve um flashback. Alonso que esteve nas boxes da McLaren este fim de semana. Esteve nas boxes da McLaren. Não sonhei, pois não. Não tive no. Acho que esta hora já li um bocado. Dizia que Imola, mas ele estava a representar a McLaren. Publicidade grátis. Portanto, este erro de servidor é algo que eu aprecio. Podem trazer mais vezes. Repara, mas por outro lado, ficou bastante claro que é mesmo preciso fazer alguma coisa para que se consiga ultrapassar. Não é preciso nada. Então, achas que está bem assim, sem ultrapassagem? Eles já nem sabem o que é ultrapassar sem DRS, por isso é que nem tentam. Eu entendo também que eles tivessem... eu acredito que se não houvesse DRS que tivesse havido tentativas de ultrapassagem, mas agora, eu penso que devia estar toda a gente na expectativa em vez de arriscar uma ultrapassagem no limite, estavam a aguardar a ver se surgia DRS e facilitava uma ultrapassagem com menos riscos, digo eu. Mas sabes o que é que poderia ajudar bastante a retirar o DRS? O quê? Pneus em condições. Também não era mal pensado. Porque eles andam atrás uns dos outros e o que queimam é o pneu e como dura para 3 voltas é óbvio que depois precisas do DRS. Quando rodam a menos de um segundo e meio do carro da frente, os pneus sofrem uma degradação excessiva que o carro que roda atrás ou ultrapassa rapidamente ou fica sem pneus no instante. Mas repara que nós pegamos no DRS, que é uma coisa que odiamos, e acabamos a cortar nos pneus. Isso é um talento que tu tens. Não é fácil. Mas ainda esta questão do DRS pode ter custado o 3º lugar e meio ao pódio ao Valtteri Bottas. Tem que ser mais agressivo. Bottas que partiu da 20ª e teve muitas dificuldades em ultrapassar as primeiras voltas porque lá está, não tinha DRS. Tem que ser mais agressivo. Não vou insistir mais neste ponto de DRS. Eu acho que para já é um mal menor. Não sou grande fã do sistema, é verdade. Como disse já aqui algumas vezes, eu acho que haver um DRS devia ser de utilização livre, cada um ou tem unhas ou não tem para usar. Como está o sistema que dá uma vantagem ao piloto que roda atrás, não acho particularmente interessante, mas concordo que com os carros atuais que alguma coisa é preciso para termos algumas ultrapassagens em pista. Tem que ser mais agressivos. Parece-me a mim. Como é que eles sejam agressivos se ao primeiro não tem pneu. Não tem pneu. Não, nem ia tocar nos pneus, ia tocar na questão das penalizações. Mas também é verdade. Dá-me um toque, se alargam a trajetória, estão a ser penalizados, precisam de alguma coisa, não é? Já falámos das 3 coisas que já fizemos o bingo, podemos seguir adiante. Já está o póquer feito. Falta só mais alguma coisa, mais alguma coisa que... Escapatórias em asfalto. Exato. Pronto, também tinha muitas. É notável conseguirem fazer isso no meio da areia. É verdade, sei que só há areia ali. Não há mais nada ali. Areia. Escapatórios de asfalto. Vamos avançar para a corrida a sério. Só deu Hamilton, não é? Sim, foi. Pelo menos lá na frente. Uma corrida. Hamilton. Game, set and match. Completamente. Domínio total. Agora já não me recordo se ele fez a volta mais rápida. Fez e com os pneus que. Exato. Lembras bem. Ele já com os pneus já muito usados. Foi como em Silverstone. Em Silverstone também fez assim a volta mais rápida. Foi assim uma coisa já com pneus supostamente mais lentos, mais duros. E aqui também foi de duros. Também foi de duros, exatamente. Sim. O Charles Leclerc tinha parado para fazer a volta mais rápida e meteu macios e o Hamilton saca a volta mais rápida com pneus duros usados. E a segunda volta mais rápida foi do Bottas, que também de duros. Também de duros. Por isso... A Ferrari, que andou completamente aos papéis. Era isso que estávamos a falar há bocado, não é? Eu não percebi as táticas da Ferrari. Hoje é terça-feira à noite e eu ainda não entendi as táticas da Ferrari. Acho que nem tu nem ninguém, não é? Porque acho que até o Binotto ainda está a tentar perceber os apontamentos dele. Desculpa, estás a ver quando se estuda para um teste ou para um exame e se leva umas notas esquisitas e depois estás a tentar resolver problemas e não percebes nada dos apontamentos que tomaste nas aulas? Quando tens uma pergunta e depois tens as linhas a seguir e precisas do resultado da primeira para as outras. É mais ou menos esse género de coisas. O Binotto tinha os dados todos baralhados também. É provável. E depois começou tudo muito estranho quando...
Primeiro que eles colocaram os dois pilotos em táticas divergentes, que foi a única coisa que eles tiveram sorte, foi não se terem encontrado em pista. Exato. Mas eu entendo, depois do que aconteceu no Brasil, eu entendo que eles tenham tentado evitar ao máximo que eles se encontrassem em pista e daí as táticas diferentes. Assim, mas aqui foi o piloto que estava mais atrás, arrancou com o composto mais macio. Sim. Se bem que eles não podiam controlar isso, obviamente, porque depois depende daqui atrás. Mandam-nos para a pista com cada um com o seu composto. Entendo que aí iam dando ordens de equipa caso fosse necessário. Acho eu, não sei. Mas depois ficou tudo muito estranho. Quando à volta 15 param os dois, sendo que um estava de médios e outro de macios. Não faz sentido nenhum. À partida, quem estava de médios, que era o Leclerc, deveria ter parado mais tarde. Para isso, essa era a vantagem de usar médios. Antes de todas estas coisas estranhas e esquisitas, eles também se enganaram no combustível. Já nos íamos esquecer. É verdade, já nos íamos esquecer desse pequeno detalhe que custou 50 mil euros à Ferrari. Está caro o gasóleo. Está caro o gasóleo. Lá da terra dele pensei que fosse mais barato. O carro, exato, ainda por cima. Se calhar foi por... Eu ainda não sei se era mais ou menos, mas se... É mais. Faz sentido. Então, apareceu lá um senhor com Jerrycan e eles aproveitaram. Olha, já agora deixa eu pôr aqui mais um bocadinho. Isto para dizer o quê? Que o carro do Charles Leclerc já começou a corrida sob investigação porque foi detectada uma quantidade de combustível superior àquela que havia sido declarada pela Ferrari. É isso. Que depois deu asa outra vez àquela questão toda de eles estão a utilizar mais combustível para os modos do motor e armazenam. Sim. Isto não deu uma penalização como uma desclassificação, por exemplo, porque eles têm ao máximo de 110 kg que podem utilizar e mesmo com estes 5 kg a mais do que aquilo que foi declarado não excedeu esse limite. E por isso é que não houve essa levaram simplesmente uma multa de 50 mil euros que é para aprenderem a contar. Ou apesar neste caso. Sim, mas acho que foi a solução correta. Até porque não tiveram qualquer benefício, não tiraram. E mesmo os stewards não reagiram a tempo, não é? Se eles, por exemplo, podiam ter mandado para o fim da grelha, não é? Quando descobriram, mas ainda tiveram a corrida toda, deixaram de enrolar a corrida toda e depois só investigaram no fim, não fez sentido nenhum. Eu comentei contigo logo na altura, acho que não fazia sentido estar a penalizar o piloto por uma situação que me traz vantagem. Sim. Aliás, eu já algumas vezes tenho dito que acho que quando não há uma vantagem evidente para a equipa ou para o piloto, que não faz sentido pelo menos penalizar o piloto em pista, que aí sim são situações que acho que se deve resolver com uma multa, a menos que seja a Williams, que provavelmente não tem dinheiro para pagar a multa e mais vale cumprir um stop and go, ou que não lhes faz diferença ainda também. Sim, ou lugares na grelha que também não lugares na grelha. Estavam em Abu Dhabi e partiam do Dubai. Por exemplo. Mas estávamos a falar da tática da Ferrari. Eles pararam à volta 15 os dois, apesar de estarem em táticas diferentes. Certo. E depois param os dois outra vez ao mesmo tempo. Fizeram 2 double stacks. Uma coisa que nunca fizeram durante toda a época. Que correu mal da primeira vez. E correu mal da primeira vez, depois fizeram 2 vezes. Mas da segunda vez até correu bem. Da segunda vez correu bem. Também ensaiaram. Experiência, não é? E nessa altura colocam o Vettel de duros para médios e o de Leclerc de duros para macios. Mas era muito cedo para os macios. Sim, e eu não percebi ainda o que é que... primeiro isso que dizes, que faltavam 15 voltas, salvo erro, para o final da corrida, quando colocam os macios no carro do Leclerc. Que, claro, não chegaram ao final nas lonas. Depois, dada a posição na altura que o Leclerc tinha, salvo erro, era quarto classificado, e agora estou na dúvida se ele estaria no pódio, mas não, penso que estava em quarto lugar. Não, naquela altura estava no pódio. Estava no pódio. Ele estava em luta com o Verstappen pela segunda posição e depois ficou... Exatamente. Exato, que agora estou recordado. O Bottas acaba a corrida em condições de atacar o Leclerc porque ele parou muito cedo e chegou ao final quase sem pneus. Sim, e o Bottas fez só uma paragem. Sim, que era aquilo que fazia sentido, tendo em conta que saía lá atrás. E depois conseguiu ficar à frente de um Ferrari e de um Red Bull e se calhar até poderia... Se não tivesse havido a tal situação que o problema da DRS teria sido suficiente para chegar ao Leclerc. Tinha que ser mais agressivo. Mas isto para dizer que o Charles Leclerc estava de duros, não ganhou rigorosamente nada com aquela paragem. Só se foi mesmo para tentar fazer a volta mais rápida, mas lá está, era cedo. Era muito cedo, sim. Foi tudo muito cedo. A primeira paragem à volta 15 de médias, acho que estragou completamente uma possível tática do Charles Leclerc. Eles parecia que estavam a testar, ou seja, que estavam com os dois carros. Ok, vai cada um
com pneus diferentes e vamos parar ao mesmo tempo e ver como corre, a ver qual destas é que funciona. Para o ano já sabemos como fazer. Sim. Isto foi, portanto, como estávamos a dizer, o fim de semana que resumiu toda a época da Ferrari. Só faltou ali o toquezinho de Spa Monza e Sim, só faltou mesmo um encontro imediato entre os dois pilotos também. Para ser o resumo perfeito. Mas Vettel teve um bocado apagado também. Sim, não fez muito neste grande prémio. O Vettel já estava a pensar em 2020, já estava a pensar no miúdo que nasceu o dia anterior, acho eu. Eu compreendo, não é que seja tão rápido como o Vettel, porque nunca me deram a oportunidade. Exato. Isso e o teu joelho. É verdade, esse joelho é uma praga. O Verstappen. Exato, com isto quase não falámos em Max Verstappen. Não conseguiu levar a luta ao Hamilton, que esteve de facto intocável, mas conseguiu, se calhar, quando as pessoas não previam, ficar à frente tranquilamente dos dois Ferrari. Sim, Ferrari, pelo menos no início do fim de semana, parecia que podia estar em condições de ficar à frente da Red Bull. Mas não foi isso que se verificou em pista e o Verstappen, na verdade, nunca esteve verdadeiramente ameaçado pelos Ferrari. Até porque, mesmo a nível tático, a Red Bull esteve muito melhor. Sim. E só aí foi uma grande cartada para ajudar o Max Verstappen na conquista desse segundo lugar. Sim, e diz? Eu ia dizer para avançarmos para o meio do pelotão que foi mais interessante. Exato, aqui não há muito mais a dizer, isto foi um bocado aborrecido até, mas acho que o grande interesse esteve mais lá para trás, em particular a luta pelo sexto lugar no Campeonato do Mundo. Foi uma pena termos perdido o Gasly logo na primeira curva. Foi, eu acho que este sexto lugar em condições normais iria ser do Gasly, aliás, tendo em conta que ele ficou atrás do Sainz por um ponto, se não estou Foi o ponto que o Sainz recuperou na última volta. Que talvez estiveste um bocadinho chateado não teres visto a luta do Sainz. Eu há 10 minutos que estava a mandar mensagens a dizer, olha para os tempos, olha o Sainz a ganhar ao Hülkenberg. Olha, ainda vai dar para passar. Tu chegaste-me a dizer, não vai dar, está muito longe. Mas vinha a acompanhar a evolução dos tempos e pensei, eles ao menos quando estiverem abaixo dos 5 segundos vamos poder ver um bocadinho, vai dar tempo, faltam ainda meio dúzia de voltas, vamos poder ver um bocadinho. Não houve uma imagem até a final da corrida. Houve uma? Não houve uma imagem, é isso que eu estou a dizer. E depois, para ajudar à festa, o Daniel Ricciardo ainda se aproximou, ou seja, tínhamos por esta altura Nico Hülkenberg em 10º na sua última corrida na Fórmula 1, pelo menos este ano, no próximo, e no próximo. Tínhamos o Carlos Sainz em 11º e o Daniel Ricciardo em 12º. À entrada para a última volta estão os três juntos. Não houve uma imagem. Eu sei que se tem que mostrar o vencedor da corrida a passar a meta, até aí tudo bem. Mas eles havia uma diferença de tempo tal que o Hamilton cruza a meta e o Carlos Sainz ainda não tinha feito a ultrapassagem. Como disse, vinha a seguir essa luta pelos tempos. Dava tempo de mostrar ele a cruzar a meta, dava tempo de passar para essa luta, passar pela luta de Pérez, dava tempo para tudo. Mas era preciso que a realização estivesse minimamente atenta. Não havia vontade. Eu já nem vou para aquelas questões de podíamos ter um ecrã dividido, as televisões hoje são grandes, dá para tudo. Sim. E a própria aplicação da F1 TV dá para fazer isso. Claro. Por isso eles têm a capacidade tecnológica. Porque é que os adeptos han de ficar privados de ver essa parte do espetáculo? Foi talvez o momento mais interessante de todo o fim de semana. Sim, porque foi ali que se decidiu uma das posições que estava em jogo. Estava em jogo também o terceiro lugar no campeonato. Teve um final imprevisível. Ninguém apostaria no Sainz para sexto lugar. A curiosidade era, vai ser Gasly ou Albon? Qual dos dois Toro Rosso Red Bull vai ficar em sexto lugar? É curioso porque, e falava contigo esta semana, que o sexto lugar seria do Albon se o Albon não tivesse sido vítima de uma coisa que raramente acontece, que é um erro do Hamilton, é verdade. E que o tira o pódio que lhe tira do pódio e dos pontos no Brasil. Fora dos pontos depois desse acidente. Porque se ele faz pódio no Brasil, o sexto lugar era dele. E depois coloca esta situação, o Gasly, talvez numa das melhores, na melhor posição para ter esse sexto lugar,
porque apesar dele ser na grelha atrás do Sainz, tinha a possibilidade de escolher os pneus. Sim. Um pouco como o Pérez, que depois até acabou por ser o melhor dos outros aqui neste Pérez também faz um grande final com uma ultrapassagem do outro mundo ao Lando Norris. Sim, uma das melhores ultrapassagens da carreira. Sim, o próprio disse. Ele, sim. E foi um bocadinho triste termos perdido o Gasly naquele toque com o Lance Stroll, que é um incidente de corrida. Okay. Sim, é um incidente na partida, mas não há nada a dizer aí. Sobre isso. Corrida concorda. O Gasly não, mas lamento. Mas faz parte, repara, o Sainz também houve uma corrida de parte das boxes porque fica sem motor. Pois, acontece. Eles tiveram azar, foi na última corrida e na penúltima, mas azares ao longo da época fazem parte e dou mérito ao Sainz por ter chegado à última corrida em condições de disputar o sexto lugar. Sim. Mas ainda batendo mais na realização. Tudo bem, eu acho que já foi grave que chegue não termos tido uma imagem que seja da luta em direto. Como eu disse, isto já durava há mais de meia dúzia de voltas. Havia tempo pelo menos para dar umas imagens, ver que o Sainz estava a aproximar-se, nada. Mas nem uma repetição no final da corrida. Tive que ver no Twitter. No YouTube. No YouTube. Eu acho que têm que melhorar esta questão das transmissões. Atenção que esta questão das transmissões não é uma crítica a quem passa a Fórmula 1 em Portugal, que neste caso é até Eleven Sports. As imagens que eles recebem vêm do chamado World Feed. Sim, que é o mesmo que vai para as outras... Aliás, esta crítica é global. Sim, aliás... Se quem passar no Twitter vê que procurar um bocado encontra críticas vindas de todo lado a esta situação. E até a própria Sky Sports F1, que será talvez o canal que faz uma cobertura mais extensa ao Mundial, também não teve acesso à possibilidade de dividir o ecrã. Viram o mesmo que nós aqui em Portugal. Por isso. A impressão com que eu fico é que quem está na cabine de realização... é simplesmente um técnico, ou seja, sabe que tem que mostrar os primeiros, o fogo de artifício, que é o mais, que, como dizias no outro dia, custou dinheiro e tem que aparecer na televisão, mas se calhar não faria mal ter um consultor técnico de Fórmula 1, caso não exista, na cabine, que diga, olha, vale a pena seguir este momento, atenção àquela luta que é relevante para o Mundial. Digo eu, a única justificação que encontro para não termos tido saúde. Isto é que está um belíssimo momento de rádio. Para não termos tido uma única imagem dessa luta. Concordo plenamente. Pode ser que com as críticas, com a chuva de críticas que têm recebido, que melhorem esta situação. Lá está, se a própria aplicação dá para dividir, porque é que não fazem também no World Feed? A única razão que eu vejo para não fazerem no World Feed é para tu subscreveres a F1 TV. Mas, ok, nós por acaso temos a F1 TV a par da subscrição da Eleven Sports. Utilizamos para live timing, esse tipo de coisas. Sim, e quem ouviu os primeiros episódios, eu ainda fui um resistente da F1 TV e porque até Baco, mais ou menos. Eu paguei a subscrição, queria sofrer da minha subscrição, só que chegava eles não queriam. Eles não partilhavam da minha opinião e eu então passei para um serviço que funciona e desisti da F1 TV para ver corrida. E há várias pessoas que utilizam a F1 TV pela interação que temos nas redes sociais, mas um consumidor que não viva só para ver Fórmula 1 ou que não veja só Fórmula 1, como é que eles convencem em Portugal a comprar aquela subscrição quando não tem comentários em português? O apoio técnico não é em português. Funciona quando lhes apetece. Não tem sequer a opção do Chromecast. Sim, mais essa, não tem uma app para Android TV. Por isso, acho que se querem fazer isso, ok, tudo bem, é a ideia deles, mas então que melhorem o serviço, ou então que deem a possibilidade dos seus parceiros que vendem Fórmula 1, que lhes pagam para e que vendem Fórmula 1 e que fazem um bom serviço para que deixem as pessoas ver, não é? Portanto, Pérez, que fez uma boa corrida, também vamos deixar aqui a transmissão um bocado. O Pérez fez uma boa corrida, acho que foi uma corrida muito bem planeada pela Racing Point. O Pérez sai de 10º lugar, mas tinha a possibilidade de escolher os pneus. Mas também não vimos muito Pérez na corrida, pois não? Não, também não. Normalmente não vês. Não. Nem ele nem o Sainz. Acho que foram dos melhores pilotos do ano e pouco visto.
É verdade. Mereciam muito mais tempo de antena do que aquele que tiveram. O Sainz como melhor dos outros, claramente, e o Pérez num Racing Point que nem era Force India, e acho que fez um campeonato fantástico, apesar de depois me vão dar na cabeça por este comentário. Não, mas basta ver esta corrida, onde ele mais uma vez foi o melhor dos outros, com um material, a meu ver, inferior. Muito contribuiu, como dizias, a excelente estratégia da Racing Point. Mas o Pérez claramente fez, mais uma vez, muito com pouco, que é uma coisa onde ele se vem afirmando, vem mostrando que consegue fazer repetidamente. Sim, basta ver que foi colega de equipa do Hülkenberg durante vários anos. E tem alguns pódios no bolso. E o Hülkenberg não. Falando em Hülkenberg e passando aqui um bocadinho à Renault, também foi um bocadinho o resumo da época da Renault. É verdade, esta corrida foi muito 2019 condensado. Só faltou o Grosjean fazer assim uma asneira. Ou fez? Não, o Grosjean... Não, levou com o Bottas nos treinos livres. Mas passou muito discreto, andou lá para trás sem chatear ninguém. Pronto, olha, só faltou esse resumo. Sim, e os As acabaram ambos com 4 rodas, tirando isso... Sim, mas a Renault, como estava a dizer, 11º, 12º, sim, muito perto dos pontos, que parece que foi toda a época foi assim. Foi um bocado a imagem da época da Renault. Parece que está lá, que está quase lá, mas depois falta sempre alguma coisa. Uma corrida, mas as comparações com a McLaren são inevitáveis, porque a McLaren é a única equipa cliente, a única equipa que corre com motores Renault, para além da equipa de fábrica, obviamente. Lando Norris faz o 8º lugar. O 8º lugar, sim. Pérez é o melhor dos outros, é 7º. Lando é o 8º e Carlos Sainz é 10º. Ou seja, a McLaren coloca os seus 2 carros nos pontos. A Renault entra para a última volta, como dizíamos há pouco, o Nico Hülkenberg em 10º e com o Daniel Ricciardo em 12º em condições de ultrapassar, e acaba por ultrapassar o Nico Hülkenberg. Que por acaso ainda não vi essa ultrapassagem também, como tivemos direito. Essa também não vi, nem mesmo depois no... Não, e só tivemos a do Sainz ao Hülkenberg porque toda a gente protestou. Mandaste lá um e-mail. Exato, não me responderam, injustiça. Mas basicamente é isso, a Renault chega à última volta com 2 carros à porta dos pontos e acaba com ambos fora dos pontos. É normal. Pronto, é o resumo perfeito da época da Renault. Despedida definitiva de Nico Hülkenberg? Acredito que sim. Eu tenho o feeling que não. Eu gostava que o Hülkenberg voltasse. Aliás, eu já achava que o Hülkenberg tinha lugar na grelha do próximo ano. Sim, eu acho que também. Há 2 ou 3 pilotos que assim de caras digo que o Nico Hülkenberg é melhor piloto do que eles. Mais que 2 até. Pelo menos os 5. 5? Já agora estou curioso para saber qual é a tua lista negra. Romain Grosjean. Ok, esse acho que é o número 1 na lista toda a gente. Kevin Magnussen. Também o colocava, sim. Latifi. Já estás a contar com o Latifi. Ok, já está lá para o ano. Sim. Giovinazzi. Sim, também. Eu disse 5. Não, vais com 4. Mas eu disse que eram 5. Disseste que eram 5. Lance Stroll. O Lance Stroll é duvidoso, no mínimo. Porque Mas se tu comprometes a tua corrida no sábado, pelo menos sim, o Hülkenberg... É verdade, é aquilo que já temos falado. Eu gosto do Stroll em corrida, mas como dizias, ele costuma comprometer a corrida ao sábado. O Lance Stroll vai ser um bom sujeito para falarmos no episódio de balanço. Sim, vai ser interessante, mas digo-te já, há aí 2 que eu considero inviáveis que cedam o seu lugar. Um é o Stroll porque é o dono da equipa, é o dono da bola, claro. Pronto, falando em linguagem futebolística, um episódio muito futebolístico. Outro é o Latifi, porque não é o dono da equipa, mas é o dono do dinheiro, vai dar quase no mesmo. Ok. Por isso, quanto aos outros 3, concordo, os 2 pilotos da ASE e o Giovinazzi também não me impressionou, melhorou no final da época, mas a base já não era grande coisa. A primeira metade da época foi fraca, sobretudo em comparação com o colega de equipa. Sim, a segunda metade de Giovinazzi até foi razoável. Mas é mesmo isso, é razoável. O Nico Hülkenberg, nós se calhar vamos... se calhar não, nós no final da época vamos alongar um bocado mais este tema, mas e analisar um pouco mais em detalhe aquilo que foi a carreira do Nico Hülkenberg, mas só para dizer porque é que eu acho que ele dificilmente vai voltar.
Porque o Nico Hülkenberg, nunca tendo estado em equipas de topo, foi tendo carros do meio do pelotão. Teve algumas hipóteses de chegar a pódios, era o mínimo. Tem que se falar sempre de pódios com o Hülkenberg. Acabas sempre por ir bater aí, porque um piloto que ganhou tudo nas fórmulas de promoção e de quem muito se esperava e mostrou talento na Fórmula 1, causa alguma estranheza como é que em quase 10 anos de Fórmula 1 ele não tem nenhum pódio. Acaba por ter que passar sempre por aí a conversa. Mas isto para dizer que ele pareceu sempre, ok, ele é um bom piloto, é consistente, mas parece que faltou sempre aquele bocadinho extra. E com tantos bons pilotos e tantos potenciais pilotos que temos aí à porta da Fórmula 1, eu não tenho dúvidas que se volte a abrir uma porta para ele em 2021. Eu acho que o que ele tem a seu favor será a experiência e o facto de ter vivido já algumas mudanças de regulamentos. Acho que pode passar por aí. Não sei, gostava de ver o único Hülkenberg num pódio. Eu pedi para mim fazer eu também, eu simpatizo muito com o Nico, é verdade. 2021, Nico Hülkenberg, pódio na Austrália e retira-se. Com um aço. Uma coisa qualquer. E retira-se. Mas deixamos se calhar isto mais em detalhe então para o final da temporada. Despedida de Kubica? Sim, essa é definitiva, sem dúvida. Acho que não e a hipótese que eu pus no ar aqui há algumas semanas. O da AS. De estar para a AS e de substituir o Romain Grosjean a meio da temporada. Não, acho que não. Acho que se a AS não substituir o Romain Grosjean agora, acho que não vai fazê-lo a meio da temporada com o Robert Kubica, que claramente tem dificuldades. Apesar de que é tal coisa que nós dissemos no Twitter, não é o Robert Kubica que nós conhecíamos, mas não deixa de ser uma história incrível por parte dele, recuperar daquele acidente para voltar a conduzir um carro de Fórmula 1. Eu acho que só por si já valeu a pena o regresso. Eu acho que sim, e acaba por ser como um ponto quase simbólico deste... Sim, é verdade, fez o único ponto na Williams. Avançamos para a classificação dos stewards. Queres dizer mais alguma coisa do Roberto Kubica ou deixamos também para o próximo? Deixamos. É melhor, não é? Detalhamos mais. Não? Onde vamos meter tudo. Vai ser para aí um episódio de 2 horas. Uma análise. É para compensar. Classificação do Grande Prémio primeiro? Pode ser. Vamos à classificação do Grande Prémio. Eu assumi que tu a tinhas aí à mão porque por acaso não. Se quiseres abrir a classificação do Mundial, não é que interessa, mas estás à vontade para abrir a classificação do Mundial. Não vale o trabalho, eu vejo daí. Estamos aqui que não tenho. Mas vê se eu... Então vai falando que eu procuro. Não, isto é a classificação do Mundial, estás a ver? Eu pensei que isso era a classificação da corrida. Vamos à classificação do Mundial e depois vamos à classificação da corrida. Claro, começares pelo Mundial, claro. Obviamente. Acho que sim. Isto foi tudo pensado para ser assim. Lewis Hamilton já tinha ganho, Valtteri Bottas já tinha ficado em segundo, Max Verstappen confirmou a terceira posição e logo seguido de Charles Leclerc. Sim, que era uma das coisas que estava em aberto para esta corrida, o terceiro lugar, mas a Ferrari fez questão de esclarecer logo muito cedo como é que isso ia ficar. O Sebastian Vettel termina o top 5 e depois Carlos Sainz em sexto lugar por 1 ponto, Pierre Gasly que acaba em sétimo, Albon oitavo. Albon acaba por ficar atrás de Gasly no meio destas trocas todas. É verdade, por culpa do Hamilton. Mas isto vai ser tema também, vai ter que ser tema. Mas achas que ele podia ter feito um bocadinho mais? O Albon? Sim. Ele fez mais que o Gasly. Fez mais que o Gasly, mas o Gasly depois fez mais que ele no Toro Rosso. Pois, é um bocado... vai dar uma conversa interessante, sim. Daniel Ricciardo, nono, e Sérgio Pérez, que entrou no 10º lugar, que ele não estava em 10º lugar. Não. Era outro dos pontos em aberto. Ultrapassando do Lando Norris. É um prémio merecido para o Pérez, pela época que fez, a entrada no top 10. Também vai ser um ponto, o piloto que vamos falar muito, não vamos... Sim, estava a lembrar de uma coisa, mas não é para aqui chamar. Então, a classificação do Grande Prémio, porque normalmente é assim que se faz, tu somas os pontos. Exato. Não, o que é que nós queremos dizer? O Mundial ficou assim porque o Hamilton ganhou a corrida em Abu Dhabi, volta mais rápida, pole position e vitória. Barba, cabelo e unhas. É isso. Max Verstappen segundo, Leclerc em terceiro, seguido de Valtteri Bottas, Vettel, Albon, Pérez como o melhor dos outros,
Lando Norris acabou em oitavo. É aqui que Pérez ganha o décimo lugar, também na última volta. É verdade, que também não com aquela ultrapassagem. Sim. Daniel Kvyat em nono, o torpedo. Foi uma boa corrida, uma corrida discreta, mas muito, muito segura. E por aqui talvez venha a questão de que se calhar o Gasly teria conseguido o sexto lugar. Eu acho que sim, eu acho que o Gasly teria carro para conseguir pelo menos 1 ou 2 pontos. Sim, e depois a equipa ajudava. Não é? O Kvyat se calhar dava uma Sim, se for preciso o Kvyat até encostava. Ele acho que é manter o lugar também. Desligava os afterburners do torpedo. E para terminar o top 10, Carlos Sainz. Exato, seguido pelos dois Renault já agora. Como falámos há pouco. Estás a ver? Classificação dos Stewart. Classificação dos Stewart. Queres começar tu? Posso começar eu? Eu dou a minha bandeira vermelha direitinha para a realização. Ninguém em pista leva a bandeira vermelha esta semana porque ficou retida na cabine da realização. Acho que já deu para perceber porque se chegaram agora, puxem para trás e vão ouvir os meus comentários à luta entre o Sainz e o Hülkenberg. Não tenho mais nada a acrescentar. Bandeira amarela para Bottas. Para Bottas? Sim. Porquê? Porquê? Porque eu acho que o Bottas devia ter chegado ao pódio. O que é que lhe faltou? Estou a pensar como é que vou pôr isto sem ter que dar razão. Mas no fundo o que eu quero... É que eu não tinha reparado, tinhas posto aqui o Bottas. Justifica-te. Então justifica-te. É verdade. Não, o que é que lhe faltou? Diz lá. Faltou-lhe ultrapassar mais cedo os outros carros no início da corrida. Ok, está certo. Porque a verdade seja dita, mesmo sem DRS, o Mercedes tem que ser muito superior aos carros do fundo do pelotão e tem que rapidamente se desvencilhar deles. Por isso, é verdade que o Bottas fez uma boa corrida. Estou a ser um bocado injusto com ele, mas... Só faltou agressividade. Mas eu acho que com um motor onde podia dar tudo, onde podia ir buscar, dar 3 voltas extra ao parafuso e era para aguentar com tudo. Acho que ele próprio disse que estaria ao alcance com DRS, tinha que estar mesmo assim DRS. E por fim, dou a minha bandeira verde ao Carlos Sainz. Acaba por ser também um premiar da época que fez. Eu já disse aqui várias vezes, o Sainz no início da temporada era um piloto que eu olhava até com alguma desconfiança, não me tinha impressionado ainda particularmente nem na Toro Rosso, nem na Renault, onde foi atrocidade, ou pelo menos foi derrotado pelo Nico Hülkenberg, que agora está de partida da Fórmula 1. E sinceramente achei que vivia mais do nome e do hype de ser espanhol, que pelos vistos é muito popular pelos lados da McLaren. Ok, está bem. O Pedro de la Rosa também foi piloto da McLaren. Pedro de la Rosa também. Mas ele não sabia trabalhar com o e-mail daquilo. Não, claramente tinha problemas de e-mail. Mas pronto, mas surpreendeu-me, fez mudar a minha opinião dele ao longo da temporada. Acho que fez uma excelente época. O melhor elogio que eu lhe posso fazer é que eu acho que o Lando Norris fez uma excelente época de estreia também e acaba claramente batido pelo Carlos Sainz, por isso acho que melhor que isto não podia ser. E o 6º lugar acaba por ser um merecido prémio no Mundial, acaba por ser um merecido prémio para a época dele, e foi buscá-lo no braço, na última volta, uma recuperação espetacular, pelo menos em termos de cronómetro, porque não deu para ver mais nada, mas não desistiu até à última e teve uma oportunidade para atacar e não a desperdiçou. No sítio certo fez uma excelente ultrapassagem. Acho que até foste tu que me disseste, Ricardo. É provável que eu sou sábio assim. e por isso teve todo o mérito neste 10º lugar no Grande Prémio da Abu Dhabi, daí a minha bandeira verde. Posso passar então aos meus, é isso? Passemos aos teus. Vou dar a bandeira vermelha ao Lance Stroll, né? Apesar de também se calhar um bocadinho injusto, não é? Não ter estragado a corrida ao Gasly? Não é por ter estragado a corrida ao Gasly, depois teve muito apagado, mas também acabou a corrida nas boxes com uma avaria. Stroll que acaba por ser a única desistência deste Grande Prémio. Sim, se calhar de facto até ser um bocadinho injusto, e a bandeira vermelha é algo muito forte para os pilotos deste Grande Prémio, não é? Não houve assim nenhum que tivesse muito mal. Também acho que por isso é que me ficou na realização. Mas... Pois. Mas fica para o Stroll, acho que podia ter feito se calhar um bocadinho mais na qualificação.
Por exemplo. Não, e acaba. Está entregue. Olha, até levas esta de borla. Se queres apontar uma crítica ao Stroll, é ver onde ficou o companheiro de equipa dele, que acaba por ser uma distância muito grande. Sim, mas ele depois também teve que parar logo depois do toque. Ok. Pronto, fica condicionado. Bandeira vermelha para o Stroll. Aliás, acho que até é a primeira vez que lhe dou uma bandeira vermelha. Não sei se naquela altura em que ele andava a fazer uns consecutivas não terá levado alguma, mas... Mas é que nessa altura também andava mal o Giovinazzi, que curiosamente é a minha bandeira amarela. E então porquê? Porque também teve muito apagado atrás dos Haas na classificação. Aliás, os Alfa, agora que falas, nós nem falámos nos Alfa Romeo, eles nem subiram. Pois não, falar o quê? Não havia nada para dizer. Não havia nada para dizer. E o Giovinazzi, no meio de tanta neutralidade por parte da Alfa Romeo, foi o piorzinho. E até ficou atrás do Kimi. Do Kimi, do Haas. Ficou atrás. Nem tenho ideia nenhuma dos Alfa nesta corrida. Não, acho que é o pior que eu posso dizer deles. Não, tiveram completamente apagados. A bandeira verde, e vou fazer uso de uma regra minha, que é só dou bandeira verde a um Ferrari, a um Red Bull ou a um Mercedes se o piloto limpar o grande prémio o fim de semana. Foi o que aconteceu ao Lewis Hamilton. Bandeira verde para o Lewis Hamilton porque fez volta mais rápida para o position e ganhou. E esteve bem tocado, a regra é estúpida, mas a corrida do Hamilton é merecedora de bandeira verde. A não dar ao Hamilton, teria dado ao Sérgio Pérez. Sim, também não ficava mal entregue. Acho que são os 3 grandes destaques da corrida: Sainz, Pérez e Hamilton. Não sei se concordas. E a balança da Ferrari. Mas essa ia para a bandeira vermelha. Essa é a vermelha, sim. Barraquinha de Darô. Olha, não falámos do Mundial de Construtores. No meio daquele caos, alguém se esqueceu de falar do Mundial de Construtores, que também não tem muito para dizer. A Mercedes domina claríssimo. A Ferrari acaba por conseguir o 2º lugar no Mundial de Construtores, à frente da Red Bull. Claramente faltou um 2º piloto ao longo do ano à equipa austríaca. E eles tiveram 2. Como é que faltou? Não foi por experimentar, mas ambos somados ficaram abaixo de Daniel Ricciardo. Do ano passado, não deste ano, obviamente. Sim, o Albon é rookie. É verdade. E o Gasly tremeu que nem várias vezes. Eu vou desenvolver isto depois daqui a 15 dias. Mas sim. Continuo. McLaren, 4º lugar no Mundial de Construtores. A Renault acaba, mesmo no limite, com assegurar o 5º lugar, com 6 pontos de avanço para a Toro Rosso. Melhor temporada da Toro Rosso. Igual ao 6º lugar que fez em 2008, no ano em que o Vettel ganha em Monza, mas a própria equipa acaba por eleger esta como sendo a sua melhor temporada de sempre. Eu acabo por concordar, porque acho primeiro conseguem 2 pódios contra 1, é certo que conseguiram uma vitória, mas acho que o fosso para a frente seria maior este ano do que o era em 2008, que acho que as coisas estavam muito mais repartidas então. Sim, nessa altura houve vários resultados assim estranhos. Sim, vários vencedores. A Toro Rosso, que ao acabar esta temporada deixa de ser Toro Rosso e passa a ser Alpha Tauri. A seguir à Toro Rosso vem a Racing Point, que ficou em 7º. Certo, 7º lugar à frente da Alfa Romeo, que acaba por ficar à frente da Haas, e a fechar um Mundial de Construtores com um pontinho solitário a Williams. E então podemos avançar à barraquinha do Tarot. Vamos acertar desta vez. Exato. Para a semana não há grande prémio. Para a semana não há grande prémio, por isso dá empate. É só lá para março agora, não é? Exato. Eu não arrisco previsões a esta distância, porque a 15 dias corre como corre, a 3 meses. Nós sempre estamos na barraquinha do Tarot, que se calhar daqui a 15 dias há grande prémio. E ninguém nos avisou. Ninguém sabia. Não, a barraquinha do Tarot fechou para férias, vão arrumar os baralhos, polir a bola de cristal e volta daqui a uns meses. Fórmula 2. Vamos à Fórmula 2. Temos aqui alguns pontos ainda da Fórmula 2, mas vamos começar pelo resultado dos 3 primeiros em cada uma das corridas. Sérgio Sete Câmara venceu a primeira corrida, seguido de Matsushita e Zhu. Diz lá isso outra vez? Matsushita? Disseste bem. Nobuharu Matsushita. Guanyu. Parece que está a falar de uma marca de sake. Pois. E na segunda corrida venceu Luca Giotto, seguido de Latifi.
Conheces? Já ouvi falar. E Sérgio Sete Câmara. Latifi que esteve próximo de perder o segundo lugar. Sim, mas teve sorte que ficou depois aqui em segundo lugar. Sim, segundo lugar no Mundial e não na corrida. Sim. Queres dar aqui estes pontinhos que temos aqui apontados? Pontinhos que temos aqui apontados. Posso comentar isto muito rapidamente. O Sete Câmara faz um fim de semana que se calhar se esperava que ele tivesse feito mais vezes ao longo do ano. Que poderia ter lutado pelo campeonato. Exato, exatamente. Assim. Ele vence uma coisa e faz um terceiro lugar noutra, são 2 pódios, e se calhar esperava-se mais consistência a este nível ao longo do ano. Sim, e depois até porque a equipa de Sérgio Sete Câmara, que faz equipa com Latifi, acaba por ganhar o campeonato. A Dams. Ou seja, material havia. Dams que está presente na Fórmula E também, são eles que inscrevem os Nissans. Sim, isso aí é Dams, não é? É Dams, exato, é de pilhas. De Vries, que também está na Fórmula E e nota-se que já foi campeão e tudo mais, porque não teve lá grande vontade de aparecer a Abu Dhabi para fazer a corrida, não ali a passear. O Latifi acaba a sua 6ª temporada de Fórmula 2, como tínhamos dito até no início, sem nenhuma pole position. Não foi desta, também já não volta a ser. Ele que disse que se não tivesse dado para a Fórmula 1 também já não voltava. Sim, é justo, acho que também já estava um bocadinho farto, lá estar. Queres destacar 2 rookies e falar de um possível episódio de Fórmula 2 Fórmula 3 ou não vai haver? Eu acho que ainda devia haver, não sei onde é que vamos encaixar, mas devíamos fazer um episódio de Fórmula 2 de Fórmula 3. Sim, vamos pensar nisto e porque depois se calhar adiantamos já o calendário até ao final do ano, vamos ter para a semana finalmente o episódio sobre as regras de 2021. Estamos a prometer desde o dia em que foram anunciadas as novas regras e que já está gravado, por isso esse não falha. E vamos ter 2 a 15 dias o nosso episódio especial de balanço do ano, que vai durar para aí umas 2 horas. Provavelmente. Exatamente, arranjem tempo, ou vão ouvir, ou aquilo dá para ouvir aos bocadinhos, podem fazer tipo uma série e ir ouvindo em suaves episódios de 20 minutos. De 8 em 8 horas, depois das refeições. E havemos de encaixar aqui alguns, nem que seja no início do próximo ano, especial de Fórmula 2 e Fórmula 3. Sim, se tivermos que atrasar muito, fica antevisão, análise. Mas espera, nós estamos a partir do princípio que vai haver próximo ano. Até não tínhamos confirmado já que o podcast passa a semanal. Ou ainda não está confirmado? Isso ainda não está confirmado. Não está confirmado, pois não. Estás com muito otimismo. Não sei se a Netflix já renovou isto para o ano. Não, acho que podemos dizer que falta. Acho que sim, para o ano cá estaremos. Provavelmente 50% de possibilidade de ser semanal. 50%, sim. Vamos ver. Depende só do material, né? Exato. Amanhã ainda estamos aqui a afinar algumas coisas, algumas possíveis mudanças de formato. Por isso, se alguém tiver sugestões a fazer, é uma boa altura para as fazer. Nós podíamos ter discutido isto primeiro e agora vir para aqui. Não, mas já foi tudo mal preparado, assim também ficava bem o episódio. Exato. Provavelmente vamos ter umas pequenas férias em janeiro, mas logo aí há testes, há antevisões, há muita coisa para preparar a próxima temporada. Para terminar esta parte da Fórmula 2 e tendo em conta que não sabemos quando é que vamos poder fazer este episódio, queres destacar um piloto da Fórmula 2? Talvez o Zhu. Como rookie do ano? Sim, da Fórmula 2? Mas queres destacar mais alguém ou apenas o... Queres falar também no Antoine Hubert? Eu destacaria o Zhu e o Hubert como rookies do ano. E depois o De Vries como... Foi muito consistente e acho que... Sim. Que venceu bem o campeonato, apesar de também ter alguns anos de experiência, não é? Mas como dizias, também já não está para chatear muito com isto. Sim, já estava claramente fora da sua cabeça um bom resultado em Abu Dhabi, já não interessava. Fórmula 1 que acaba, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também, evidentemente. Quem tiver vontade de ver umas corridas pode fazer na PTRL. Sim, Fórmula 1 que acaba, e ora, hoje estamos a gravar isto dia 3 de dezembro, vai para o ar amanhã dia 4, e quem estiver ouvindo no dia 4, faltam exatamente 99 dias para a partida, para a corrida no Grande Prémio da Austrália. E para terminarmos o episódio, se calhar damos aqui esta nota do Filipe Albuquerque. O Filipe Albuquerque cansa-me às vezes, faz tudo.
É que faz tudo. Agora foi para o Brasil andar de Porsche. Não tinha que fazer, foi dar uma volta de Porsche ao Brasil. E ainda por cima, armou-se em AS, não sei, é que passou pela cabeça, vai na volta de formação da grelha, perde uma roda. Repara que ele nem... Mas depois ganha, não é como a AS? Claro. Repara que ele vai fazer uma corrida, vai passear de Porsche ao fim de semana e até aí lhe acontece qualquer coisa. Nem tinha pensado nisso. Todo isto. Perdeu a roda, mas pelo menos depois ganhou. Desta vez deu para recuperar e ganhou. Estava aqui a olhar para os nossos apontamentos. Fórmula E, nós já chegámos a falar da corrida da Arábia Saudita. Não falamos da corrida. Também não escrevemos aqui nada, pois não? Não, mas curiosamente ganhou a BMW. De onde saiu o António Félix da Costa. Até que Chita não teve um fim de semana nada Félix da Costa que não pontua na primeira corrida. Ele termina a segunda corrida, salvo erro, em 14º, mas depois de rodar a tómbola e sair as penalizações no final do Mario Kart, acaba por conseguir o 10º lugar, ao qual ponto a juntar ao que conseguiu na qualificação. Por mim é tudo. Por mim também. Fórmula 1, como dissemos, volta em março. A nós ainda nos aturam mais umas semanas antes do Natal. É isso. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Até para a semana. Já para a semana. Até para a semana.